Vamos para mais uma aula. Já falamos bastante sobre introdução, falamos bastante da estrutura, já falamos dos tipos e agora vamos analisar uma introdução de nota máxima. Meio que já fizemos isso nas outras aulas, mas aqui vai ser bem específico para a análise. Então, já tem até um Bob Esponja analisando aqui. Vamos ler primeiro. Para analisar, a gente precisa ler com calma e entender o que realmente está escrito. Então, vamos lá. Também é um exemplo de nota 1000 do Enem, tá? Aqui do Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, escrito por Amanda Rocha. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importante simbologia de poder. Bem legal, né? Vamos lembrar. A estrutura da introdução consiste em apresentação do tema, então você falar sobre o que é o tema, né? Falar qual é o problema. A contextualização, que é você trazer um contexto, né? Ambientalizar toda a situação. E a tese, que é o seu ponto de vista, que você faz apontando duas causas. Vamos lá. Vamos ler de novo, só que agora com um olhar crítico. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. O que fez aqui? Uma contextualização usando a estratégia de abertura de alusão histórica. Pegou uma coisa do passado, lá da época do feudalismo, e trouxe para comparar uma coisa que acontece até o dia de hoje. Então, mostrou como que esse problema é enraizado, né? Como que é uma coisa antiga. Então, mesmo comparando ao passado, né? Pegou uma coisa lá do passado, um problema lá do passado, e botou para ver que esse problema continua de forma semelhante. Então, aqui, antigamente, só a nobreza podia usufruir de alguns bens. E agora, no cinema, só algumas pessoas também podem usufruir. Por causa de quê? Aqui embaixo ela diz, mas vamos com calma. Então, começa a estratégia de abertura é uma alusão histórica. Já conversamos sobre isso, tá? Uma ótima estratégia. Aí, você não pode simplesmente jogar a alusão histórica. Você tem que conseguir arrumar um mecanismo de aproximar a alusão histórica com o tema da redação. E o que conecta? Justamente, conectivos. Então, olha só. Semelhante a essa época, não é um conectivo um só, né? É uma frasezinha. Semelhante a essa época. Quando você usa essa frase, você começa a comparar. E aí faz essa aproximação. Então é importante, toda vez que usar um repertório, você usar um conectivo que junte essas duas partes, tá bom? Vamos também conversar sobre isso na parte em específico sobre conectivos, mas já estou adiantando para entender a funcionalidade dessa introdução. Então vamos lá. Contextualizou, que usou um conectivo para aproximar do tema. Então, semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, fez um recorte temporal, porque o tema é a democratização do acesso ao cinema na sociedade brasileira, ou no Brasil, não estou lembrando agora, deixa eu ver aqui. Acesso ao cinema no Brasil. Então, tá vendo? Fez o recorte temporal. Contexto brasileiro contemporâneo, tá. O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, porque o cinema é um meio de cultura, mas ainda é feudalizado, ou seja, aqui tá comparando de novo, ainda é feudalizado, tadinho, já que grande parte da população continua a ler esse serviço. Por quê? Aí ela vai botar aqui embaixo. Por que isso é um problema? Por que nem todo mundo ir ao cinema é um problema? Vai falar aqui embaixo. Então, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, ou seja, o cinema está concentrado no lugar onde tem dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, vou usar até a Barra como exemplo. A cada esquina é um shopping. A cada esquina é um shopping com cinema. Mas nas áreas que moram pessoas economicamente desfavorecida, o cinema é muito longe. Não tem vários cinemas igual no centro do Rio, que é um cinema a cada esquina. Tá bom? Então,
Aqui usou esse exemplo de concentração de sala em regiões mais desenvolvidas. E isso não só aqui pro Rio de Janeiro, mas você pega a quantidade de cinema que tem em São Paulo e compara com qualquer outro estado do Norte e Nordeste. Entendeu, né? Não preciso nem falar muito. Tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos. A pipoca é um absurdo. No cinema, você paga quase R$ 50 no pacotinho de pipoca. Sendo que, se você for no mercado, tu paga R$ 5 num saquinho de pipoca, que vai fazer muito mais pipoca do que eles oferecem naquele saco lá de R$ 50, tá? E fora o ingresso que é caro, gente. Você, assim, eu não vou no cinema toda semana. Entendeu? É muito caro. Vendidos exclusivamente pela empresa proprietária, mutilam a cidadania. Então, essas duas causas, tanto o cinema concentrado em um local, quanto o preço, que é um absurdo, mutilam a cidadania. Olha, apresentando de novo o problema. Tá vendo? Tá mutilando, ou seja, não é democratizado. Lembra daquilo que eu disse? Que mesmo que o tema pareça do bem, pareça um tema positivo, não é. Porque por mais que o tema seja democratização do acesso ao cinema, na verdade, o problema por trás disso tudo é a não democratização do acesso ao cinema. Por quê? Porque essa não democratização... Não, na verdade, por quê? O cinema não é democrático por causa disso aqui, que ela apontou essas duas causas que mutilam a cidadania. Ou seja, não tem democratização alguma. E consagram importante simbologia de poder. Então, contextualizou, apresentou o tema e fez a tese de forma excelente, com louvor. Tá vendo? Isso que você precisa fazer na sua introdução é trazer essas três partes, essa estrutura, essa microestrutura, para dentro de um parágrafo. Tá vendo? Então, gente, vocês conseguem fazer isso com toda a informação que eu trouxe na aula de estrutura, em tipos de abertura. Aqui, no caso, foi uma abertura com alusão histórica. E vocês conseguem fazer isso, tá bom? Então, lembra, faz uma contextualização para abrir, apresenta o tema e depois vem a tese e finaliza a sua introdução perfeitamente, tá bom? Qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco que vamos responder o mais rápido possível. Eu te vejo na próxima aula. Beijos, tchau, tchau!